Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma questão de revisão para a prova do ITA, que será agora na próxima semana, e a prova de Química no dia 18. Essa questão é uma questão de cinética química bem nos moldes das questões que vêm aparecendo nos últimos anos nas provas do ITA. Vamos dar uma lida. Considere uma determinada reação genérica representada por 2R formando um produto P. Após a análise da concentração em função do tempo, observou-se que o tempo necessário para que a concentração da espécie R caia pela metade é igual a 2,8 horas, e o tempo para que a concentração caia a um quarto do seu valor inicial é de 5,6 horas. Tempos medidos, então, em relação ao início do processo. Sabendo que a concentração inicial do reagente R era de 1 mol por litro, faça o que se pede. Na letra A, então, é pedido que você determine a lei cinética da reação. Na letra B, para você calcular o valor da constante de velocidade para o processo. Na letra C, você deve calcular a energia de ativação do processo na temperatura de 298 Kelvin, sabendo que o fator pré-exponencial para esta reação é igual a 1024. Na letra D, é pedido que você desenhe um diagrama para a reação, contendo então o ponto correspondente aos reagentes, ao complexo ativado da reação e os produtos. Assuma para isso que a entalpia do reagente R esteja no patamar igual a zero. E no item E, é pedido que você esboce um gráfico mostrando como a concentração da espécie R varia em função do tempo t. E também é para você apresentar uma forma matemática de se descrever os dados contidos nesse gráfico na forma de uma reta. Então, os únicos dados para resolver essa questão são o ln de 2, que é igual a 0,7, e o produto R vezes T, que é igual a 2,5 kJ por mol. Então, o primeiro ponto que a gente vai começar a resolver aqui é determinar a lei cinética da reação. Essa informação está meio que escondida no texto, onde ele fala que o tempo de meia-vida é igual a 2,8 horas. Se você ler o texto, você vai ver que para que a concentração caia a metade do valor, é necessário 2,8 horas. Isso daí é o tempo necessário para que ela caia a metade do valor, a gente chama isso de tempo de meia-vida. E o tempo necessário para que ela caia a um quarto do seu valor é o dobro, 5,6 horas. Isso aí está indicando para a gente, então, que o tempo de meia-vida é constante. E se você é um cara estudioso, vai lembrar bem que o tempo de meia-vida é constante apenas para a cinética de primeira ordem. Então, determinar a lei cinética para esse processo vai ser muito tranquilo. A gente sabe que é uma cinética de primeira ordem, pois o tempo de meia-vida é constante. Então, a lei cinética para esse processo é V igual a K vezes a concentração de A. Mesmo sabendo que o coeficiente estequiométrico do reagente, na verdade, o reagente R, passou um pequeno errinho aqui, mesmo a gente sabendo que o coeficiente estequiométrico do meu reagente R é igual a 2, no processo ele pode ocorrer por um mecanismo diferente e a lei cinética, então, vai ser uma lei cinética de primeira ordem. Então, substitui aí na sua cabeça esse A por R. Depois é pedido que você calcule a constante de velocidade para o processo. Então, se você lembra também, o tempo de meia-vida ele é constante na cinética de primeira ordem e ele se relaciona com o inverso da constante de velocidade. O tempo de meia-vida, então, é ln de 2 sobre k. Eu não vou fazer a dedução disso daqui. A dedução vem daquele formalismo onde você chega na expressão para concentração em função do tempo. E aí você consegue chegar nessa expressão do tempo de meia-vida e visualizar que ele não depende, então, da concentração. O ln de 2 foi dado no problema, ele é 0,7. O tempo de meia-vida, você acabou de calcular aí no item A, ele vale 2,8 horas. Então, o K vai valer 0,7 sobre 2,8. Esse K vale 1 quarto, ou 0,25, na unidade horas a menos 1. Então, nós temos já agora a constante de velocidade do processo. Depois, você vai ter que calcular a energia de ativação do processo na temperatura de 298 Kelvin, sabendo que o fator pré-exponencial para essa reação é igual a 1024. Embora não tenha sido fornecida a unidade, você vai ter que assumir aqui que a unidade do fator pré-exponencial é igual à da constante de velocidade, para que isso se cancele dentro da expressão da equação de Arrhenius, que está sendo mostrada aí para vocês. A gente vê que a constante de velocidade ela tem uma dependência exponencial
com o negativo da energia de ativação e a temperatura, né? Então, olha, em energias de ativação muito altas, né, o expoente aí ao qual o E está elevado, ele vai ser muito negativo e a constante de velocidade muito pequena. Então, olha, existe uma forma matemática mais simples de se escrever a equação de Arrhenius, que é simplesmente aplicando o logaritmo neperiano dos dois lados da equação, né? Você vai resolver aí na sua casa e vai ver que ln de K é igual a ln de A, né, menos a energia de ativação sobre RT. Isso traz uma forma confortável de escrever a equação. Se você colocar isso num gráfico, você pode escrever então o ln de K versus 1 sobre T e você vai obter uma reta, onde a inclinação dessa reta vai trazer informação sobre a energia de ativação do processo. Como eu estou buscando resolver a energia de ativação, a equação foi toda rearranjada para encontrar então essa energia de ativação. O produto RT você tem, o ln de K você vai ter que calcular, mas você tem o valor de K. E o ln de A você também você vai ter que calcular, né? O valor de A você tem aí no enunciado, ele vale 1024. Então, a gente substitui esses valores, né? O produto então RT, né, menos RT é 2,5 kJ por mol. E aí, ln de K menos ln de A é ln de K sobre A, 0,25 sobre 1024. Olha que coisa legal. Se a gente olhar bem para essa equação, seria muito mais conveniente escrevermos ela numa forma que a gente consiga usar aquele log neperiano de 2 que foi dado no enunciado. E eu vejo então que 0,25 pode ser escrito como 1 sobre 4, que é 1 sobre 2 ao quadrado. E 1024, né, ele pode ser escrito aí em termos da base de uma potência de 2. Então a gente escreve assim, olha, 0,25 no numerador ali 1 sobre 2 ao quadrado e 1024 é 2 elevado a 10. Então a gente vai mexendo aqui na expressão, vai dar 1 sobre 2 elevado a 12. Né? Depois disso vai dar 2 elevado a menos 12. O menos 12 sai ali, né, de dentro do logaritmano, vai multiplicar ali o 2,5. E a gente tem o ln de 2, olha que coisa legal. Então a gente não precisou usar a calculadora para resolver o problema. Vai ser menos 2,5 vezes menos 12, que está multiplicando o ln de 2, que é 0,7. E aí a gente acha uma energia de ativação cujo valor é 21 kJ por mol, um valor positivo, né, como se espera de uma energia de ativação. Pronto, eu acho que essa daqui seria a parte mais complicadinha de analisar do ponto de vista matemático, né, em relação a essa questão. Mas, tendo feito essa parte, eu acho que agora as próximas partes da questão são mais tranquilas. Opa, apareceu uma coisinha a mais ali. E depois a gente vai para a quarta parte da reação, da questão, que é desenhar então um diagrama para a reação, que vai conter então agora os pontos correspondentes a cada um dos reagentes, ao complexo ativado da reação e os produtos. E assuma que a entalpia do reagente R esteja no patamar igual a zero. Olha que coisa, eu não falei aí na hora que eu elaborei a questão se o processo é endo ou é exotérmico. Então, se cai uma questão dessa para você no ITA, você teria que pensar da seguinte forma. Eu sei que do reagente até o complexo ativado, né, a energia do seu sistema ela vai ter uma variação de 21 kJ por mol. Mas para chegar no produto você não sabe, como você não sabe se o processo é endo ou é exotérmico. Então eu sugiro que você escreva as duas possibilidades, passando aqui do reagente até o complexo ativado aqui, né, e chegando no produto, num processo exotérmico, repara que eu não sei qual é a energia do produto, ou passando do reagente no mesmo complexo ativado, com a mesma energia de ativação, e chegando num produto, só que agora num processo endotérmico. Então, do jeito que a questão está escrita, isso dá margem para você escrever dois diagramas. Se você optar por escrever apenas um, ele vai estar certo, mas, na minha opinião, vai estar incompleto. Você teria que escrever os dois diagramas. E, por último, é para você esboçar um gráfico mostrando como a concentração da espécie R varia em função do tempo t. E também para você apresentar uma forma matemática de se escrever os dados que estão contidos nesse gráfico que você acabou de desenhar na forma de uma reta. Então, olha, você já tem a lei cinética. V é igual a K vezes a concentração do seu reagente, que lá na equação eu chamei de R aqui por algum equívoco eu acabei chamando de A. Tá certo? Mas você troca aí, o A é igual a R. Você vai fazer a integração dessa lei, que é
que é algo que, assim, embora não seja cobrado no ITA, se você souber fazer a integral dessa lei cinética, você vai chegar na expressão que relaciona a concentração da espécie reagente com o tempo, como ela varia em função do tempo. E aí você vê que a variação disso é uma variação exponencial. A concentração do reagente A decai exponencialmente com o tempo. Então, no tempo zero, né, esse E elevado a zero aqui vai ser 1, a concentração do reagente A é igual a A0, que é a concentração inicial. E à medida que o tempo passa, então, essa concentração vai diminuindo. O tempo, né, que está aqui no expoente vai aumentando, esse expoente vai ficando mais negativo, esse número vai ficando cada vez menor, multiplicando a concentração inicial. Então, a concentração, como função do tempo, ela vai diminuindo. O que é muito lógico, se pensarmos que a gente está falando de um reagente, né? À medida que o tempo passa, a concentração do reagente tem que diminuir mesmo. Perfeito. Repara que eu marquei aqui no gráfico alguns pontos interessantes, né, que é 0,5 mol por litro, que é a concentração em 2,8 horas, né, que é quando a concentração cai à metade do valor. Eu poderia ter marcado aqui em 5,6 horas, essa concentração seria 0,25, só para mostrar que o tempo de meia-vida é constante. Né? E agora, para escrever esse gráfico na forma de uma reta, é legal a gente pensar que, como temos uma exponencial ali, né, podemos aplicar então o log neperiano dos dois lados. E a gente sumeria com essa exponencial. E aí vai ficar ln do meu reagente é igual a ln de A0 menos kT. Isso daqui, então, se assemelha muito a uma equação de reta. Eu posso colocar, então, o meu eixo y como sendo igual ao ln da concentração do meu reagente, e o meu eixo x, o tempo. Então, a interseção dessa reta com o eixo y, né, que é o meu coeficiente linear, ele vai me fornecer o ln da concentração a zero. E a inclinação dessa reta, ela vai me fornecer o valor de menos k. Né? Então, a gente consegue calcular a constante de velocidade fazendo, então, o log neperiano da concentração da espécie versus o tempo, que é esse gráfico aqui. Repara que esse gráfico está um pouquinho, né, não está tão usual se for comparado com os outros gráficos que vocês já devem ter visto. Isso porque eu falei que a concentração inicial do reagente A é igual a 1, né, e o ln de 1 é igual a 0. Então, eu peguei aqui, começando esse ponto do zero, e aí a gente vai então descendo a nossa curva, né, e a inclinação então corresponde exatamente ao menos k. Então, é isso, resolvemos a questão. Né? É uma questão, então, que tentou cobrir todos os tópicos aí de cinética. Obviamente, não tem como esgotar todos os tópicos numa questão só. Né? O ITA vai ter 30 questões e vai tentar usar esse tópico cinético em 4, 5 ou até mais, como já aconteceu em outras provas. Né? Mas espero que tenha servido para deixar você preparado. Então é isso, pessoal. Peço que você se inscreva no canal, divulgue aí para o seu colega, divulgue para todo mundo aí. Um grande abraço. Valeu!